Eu sempre digo por aqui que a ansiedade é um comportamento normal e muito importante para o ser humano. A ansiedade ela é necessária para a sobrevivência dos seres humanos. E ela existe até mesmo em muitos animais, sendo igualmente importante para a sobrevivência deles. A ansiedade normal, ela nos ajuda. Ela nos ajuda a reagir em situações onde a gente, por exemplo, tem um carro vindo em nossa direção, ou a gente ficar vigilante quando tem alguém estranho se aproximando da gente. Ou seja, ela te ajuda a te preparar fisicamente e psicologicamente para o que está por vir. Porém, em algumas pessoas, essa ansiedade ela fica desregulada, como se houvesse um curto-circuito, aumentando demais essa sensação ou fazendo-la disparar sem necessidade nenhuma. A ansiedade é como o alarme de um carro. Ele deveria disparar só se um ladrão tentasse roubar esse carro. Só que numa crise diagnosticada de ansiedade crônica, esse alarme desregulado vai disparar quando, por exemplo, começar a chover, vai disparar quando o próprio dono entrar no carro, vai disparar até quando você estiver andando no carro. E é sobre esses tipos de ansiedade que eu vou comentar aqui nesse vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo e está assistindo aqui no YouTube, não se esqueça de me seguir, se inscrever, tem sempre vídeos novos por aqui sobre como você se tornar a melhor versão de você mesmo. O primeiro tipo de ansiedade é o que a gente chama de TAG. Transtorno de ansiedade generalizado. Eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre esse tipo de ansiedade. Isso porque ele é o tipo mais comum e mais frequente. Pessoas que sofrem de TAG sentem preocupação excessiva sem motivo ou causa aparente. Em alguns casos, esse tipo de ansiedade pode vir acompanhado de outros problemas psiquiátricos, como a depressão, por exemplo. Os sintomas físicos desse transtorno, eles podem variar de pessoa para pessoa. E os mais fáceis de reconhecer são os sintomas de fadiga, os sintomas de tensão muscular, palpitação, suor excessivo, dor de cabeça, disfunção sexual em homens e problemas no trato digestivo. Já na parte comportamental, pode haver inquietação, cansaço excessivo, falta de concentração, irritabilidade e insônia. O tratamento do TAG pode incluir terapia e, dependendo da gravidade, medicamentos, como antidepressivos. Outro tipo de ansiedade crônica é a ansiedade de separação. Esse é um tipo de ansiedade muito comum nas crianças, mas apesar de mais raro, também pode acontecer em adultos. A ansiedade de separação ela é diferente daquele apego normal. Crianças com transtorno de ansiedade de separação, elas só conseguem pensar no medo de se separar dos pais. Elas podem ter pesadelos constantes e até se queixar de alguma dor física com regularidade. É comum nessas crianças relutar a ir à escola, relutar a ir em lugares em que eles fiquem longe dos pais. Elas geralmente acabam tendo dificuldade em se socializar, elas podem ficar apáticas, tristes, elas podem ter dificuldade de concentração, em alguns casos desenvolvem depressão. Sim, depressão é possível de ter em crianças também. Eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre ansiedade na infância, caso esse tema te interesse. Mas atenção aqui. Muitos desses sintomas que eu acabei de falar, eles podem se confundir com sintomas normais de uma ansiedade na infância e adolescência. A gente sabe que essa é uma fase muito complicada na vida delas. E é normal para a criança e para o adolescente ter picos de felicidade muito grande e uma tristeza muito funda do nada. Isso porque essa região do cérebro, chamada de córtex pré-frontal, ainda está em formação. Então é importante ter um diagnóstico correto da ansiedade de separação, que pode ser dado por um médico ou um terapeuta especializado em crianças e adolescentes. O tratamento inclui terapia infantil e algumas vezes o uso de ansiolíticos. Outro transtorno que é muito comum é o transtorno de pânico ou síndrome do pânico. O transtorno de pânico ele é conhecido por crises de ansiedade que são repentinas e intensas, com forte sensação de medo e mal-estar. As crises podem ocorrer em qualquer lugar, qualquer contexto, qualquer momento. Elas acontecem muitas vezes quando a pessoa está relaxada. Essas crises elas duram em média 10 minutos. Durante a crise de pânico, a única coisa que você pode fazer é esperar ela passar. De preferência, acompanhado por alguém que sabe lidar com a situação. E eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre como ajudar uma pessoa numa crise de pânico, e eu recomendo que todos assistam esse vídeo. É o tipo de conhecimento que todos deveriam ter.
Já a pior coisa que a pessoa com síndrome do pânico pode fazer é recorrer a drogas ou álcool para tentar lidar com essa ansiedade, com esse pânico. A ingestão dessas substâncias ela pode piorar os sintomas. As pessoas que passam frequentemente por crises de pânico, elas precisam de tratamento, já que além de ansiedade, ela pode facilmente se tornar depressiva. Aqui a terapia ela é recomendada em conjunto com o tratamento médico. Outro transtorno de ansiedade que tem crescido nos últimos anos é a fobia social. Na fobia social, o desconforto ele vai além só de falar em público, por exemplo. As pessoas com fobia social, elas se sentem constrangidas, elas se sentem humilhadas simplesmente por serem observadas em atividades cotidianas, como andar na rua ou comer num restaurante mesmo. É comum as pessoas não conseguirem nem ir a um supermercado, uma padaria. Elas têm um intenso medo de serem julgadas por pessoas que elas nem conhecem. Particularmente nesse tipo de problema, eu recomendo muito a terapia com hipnose, já que eu consegui resultados muito bons em apenas uma sessão com esse tipo de problema. Em algumas situações mais graves, pode ser necessário o uso de antidepressivos. Outro tipo muito comum de transtorno de ansiedade são as fobias específicas, e existem inúmeras fobias, algumas mais famosas, outras bem raras. Você já deve ter ouvido falar de fobia de lugares apertados, escuridão, elevador, insetos, tudo isso. Muitas pessoas acham que têm fobia de alguma coisa, quando na verdade elas têm apenas um medo natural. O que diferencia esses medos de uma fobia é a intensidade exagerada dos sintomas. Por exemplo, se a pessoa ela tem fobia de injeção, ela não vai conseguir deixar outra pessoa aplicar a injeção nela. Só de pensar no assunto vai disparar uma síndrome do pânico na pessoa. Já uma pessoa que tem um medo de agulhas, mas não uma fobia, ela consegue lidar com isso de uma forma um pouco melhor. Talvez ela fique com medo, talvez ela chore, a pressão pode cair um pouco, mas no fim ela vai conseguir tomar a injeção. O tratamento para fobia específica geralmente tem uma causa, tem um gatilho instalado. Pode ser que a pessoa saiba ou não o motivo. E aqui a terapia é muito indicada para ressignificar esse gatilho. E eu tenho um vídeo só sobre ressignificação que eu recomendo muito que você assista. Outro transtorno de ansiedade é a agorafobia. É um transtorno de ansiedade que muitas vezes se desenvolve após um ou mais ataques de pânico. E é por isso que é tão importante tratar a síndrome do pânico logo no início. A agorafobia é o medo e a ansiedade de ficar em situações locais sem que a pessoa possa escapar facilmente ou que ela não consiga ajuda de alguém disponível. Uma pessoa com agorafobia, ela não vai conseguir dirigir sozinha, por exemplo. O principal sintoma de alguém com agorafobia é exatamente esse: evitar ao máximo ficar em algum lugar onde ela possa ter uma crise de pânico sem ninguém para acudir ela, ou mesmo com medo do constrangimento que isso possa causar. E por fim, temos o estresse pós-traumático, que também é considerado um tipo de ansiedade. É um distúrbio que se caracteriza pela dificuldade em se recuperar psicologicamente depois de vivenciar ou testemunhar um acontecimento muito assustador. A condição pode durar meses ou anos. Geralmente, as pessoas elas têm gatilhos que disparam à tona, disparam memórias do trauma, acompanhadas muitas vezes por uma crise de pânico. Os sintomas do estresse pós-traumático são pesadelos, flashbacks repentinos, de situações geralmente que relembrem o trauma, reações exageradas a alguns estímulos que seriam normais, além da ansiedade sempre presente e o humor geralmente reprimido. Essas pessoas têm dificuldade em sorrir e dar risada, por exemplo. O tratamento ele inclui diferentes tipos de terapia, bem como medicamentos para tratar o sintoma. Existem outros tipos de ansiedade, mas esses que eu citei aqui nesse vídeo são os mais comuns. Repare que eu não falei sobre o toque, porque eu tenho um vídeo só sobre ele que vale muito a pena ser assistido. E você tem algum desses sintomas ou conhece alguém que sofre algum desses sintomas de ansiedade que eu citei aqui? Você agora sabe um pouco mais sobre como ajudá-las. Não se esqueça de se inscrever, de me seguir, curtir e mandar para pessoas que possam se interessar por esse tipo de assunto. Assim, você ajuda essas pessoas também. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.